E aí, galera, vamos falar agora da famosa fatoração. A fatoração é um passo crucial para a gente poder calcular o MMC. E com o MMC a gente consegue fazer soma e subtração de frações. Então a matemática é assim, é um tijolinho por vez até a gente conseguir ter uma boa base que vai nos preparar para encarar a matemática do ensino médio com toda a força. Vamos começar falando então dos números compostos. O que é um número composto, galera? Um número composto é basicamente o contrário do que a gente viu do número primo. O número primo era aquele número que só era divisível por 1 e por ele mesmo. Um número composto, pessoal, é aquele número que é maior que 1 e que era divisível por 2 ou mais números. Por exemplo, o número 6. O número 6 era divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o número 6 é um exemplo de número composto. Outro número composto, sei lá, 52. O 52 era divisível por 2, por 4, por 13, por 26. Então, ele é divisível por mais de 2 números. Então, ele é um número composto. Além, é claro, do 1 e do próprio 52. Eu só estou elencando alguns divisores. Se ele tem mais de 2 números naturais que o dividem, não sendo o 1 e ele mesmo, é um número composto. Show de bola? Agora sim, vamos para o que interessa. Fatoração de um número. O que é a fatoração de um número, pessoal? Fatorar um número é decompor ele em um produto de fatores primos. Como é que a gente faz isso? Lembra lá de quando a gente falou lá de decomposição? A gente pegou o 60 e a gente disse que o 60 ele poderia ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Não foi isso? Então a gente acabou que a gente fatorou o número 60, porque a gente decompôs ele em um produto de fatores primos. Então a fatoração é um tipo de decomposição, só que é uma decomposição em que os fatores que eu vou usar vão ser sempre números primos. 2, 3 e 5 são números primos. Beleza? E existe um método prático para a gente, então, determinar a fatoração de um número. Beleza? Olha só. Como é que a gente faz esse método? A gente escreve aqui o 60 e puxa aqui uma barrinha vertical. Na sequência, a gente então vai começar a dividir o 60 por todos os números primos que forem possíveis. Começando do menor deles, que é o 2. Por que eu começo pelo 2? Porque 60 é divisível por 2. Se ele não fosse divisível por 2, eu iria por 3. Se não fosse por 3, eu iria por 5. E assim eu ia avançando nos números primos até perceber que esse número é ou não composto. No caso aqui a gente sabe que 60 é um número composto e ele é divisível por 2. Então vamos lá, eu dividiria ele por 2. O resultado vai dar quanto, pessoal? Vai dar 30. Agora eu vou pegar esse 30 e vejo se ele ainda é divisível por 2. É divisível por 2 ainda, não é? Então eu repito o 2 e faço então a divisão de 30 por 2. O resultado dá 15. Show de bola. Agora 15. 15 é divisível por 2? Não é. Mas ele é divisível por 3, porque a soma dos logaritmos dá 6. E 6 é divisível por 3. Então aqui a gente usa muito aqueles critérios de divisibilidade. Por isso que a gente apresentou eles bem no início. Show de bola? Então beleza. Então 15 é divisível por 3 e 15 dividido por 3 vai dar 5. Então a gente escreve aqui o 5. O 5 a gente sabe que ele não é divisível por 3, não é? Mas o 5 vai ser divisível por ele mesmo, porque o 5 é primo. Então eu vou escrever o 5 aqui. E 5 dividido por 5 finalmente dá 1. Quando a gente chega no resultado 1, a gente parou, a gente encerra o processo de fatoração. Beleza? Então isso significa que o número 60 pode ser escrito como produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só que é uma decomposição em fatores primos. Então a fatoração ela faz isso. Eu posso escrever um número composto em termos de um produto de fatores primos. Vamos ver outros exemplos? Vamos fazer então alguns exemplos. Letra A, fatório número 168. Então o que a gente vai fazer para fatorar? A gente escreve aqui o 168 e desenha uma barra vertical. Agora vamos dividir o 168 por números primos, começando do menor número que eu possa dividi-lo. Como ele termina com 8, ele é par, então ele é divisível por 2. Então a gente vai escrever o 2 aqui e vai escrever qual o valor de 168 dividido por 2. Isso vai dar 84. Então a gente escreve aqui, ó,
84. 84, ó, é par, então ainda é divisível por 2. Então eu vou dividir por 2 novamente. Aí a gente faz 84 dividido por 2. Isso vai dar 42. 42 é divisível por 2? É. Então eu vou dividir por 2 de novo. Então eu escrevo 2 aqui, ó. E agora eu faço 42 por 2. 42 dividido por 2 dá 21. 21 já não é mais divisível por 2, porque aqui, ó, o dígito da unidade é 1. Mas ele é divisível por 3, é o próximo número primo que vem na sequência. Você tem que ir por... Começa do 2, que é o primeiro primo, depois vai por 3, e assim vai indo enquanto você conseguir dividir até chegar no 1. 2 mais 1 dá quanto? Dá 3, então ele é divisível por 3. Então agora o próximo primo que eu vou dividir é o 3. Eu vou dividir 21 por 3, que vai dar 7. 7 não é divisível por 3, então eu vou tentar 5. 7 divide por 5, também não divide, o 7 é primo, ele só divide por ele mesmo, então eu vou ter que colocar aqui a divisão por 7. 7 dividido por 7 dá 1. E aí a gente terminou, então, a gente escreveu o 168 em termos de fatores primos. Agora vamos escrever isso aqui como um produto. Então a gente coloca agora uma barra horizontal para poder escrever aqui embaixo esse número em termos dos números primos. Então, a gente pode escrever 168 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. O que nada impede de você perceber que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à terceira. Então, você pode colocar como resposta isso, 2 à terceira vezes 3 vezes 7. Assim você está escrevendo, então, o 168 em termos de fatores primos. Embora que isso aqui não esteja errado, mas é mais comumente escrever em termos da potência, tudo aquilo que você pode escrever em forma de potência. Então, se tivesse 2 vezes 2, você colocaria 2 ao quadrado, por exemplo. Vamos fazer outro exemplo? O próximo exemplo, fatório número 250. Então, aqui eu já deixei aqui no esquema para a gente fatorar. Então, a gente vai dividir ele pelo menor número primo que dá para dividir. No caso, como ele termina com 0, é possível dividir por 2 também. Então, a gente faz 250 por 2, que vai dar 125. 125 já não é mais possível dividir por 2. A gente tem que ver se dá para dividir por 3. A gente soma então os algarismos para ver se ele é divisível por 3. 1 mais 2 dá 3, que mais 5 dá 8. Então, 8 não é divisível por 3, logo 125 também não é. Então, a gente vai para o próximo número primo, depois do 3 é o 5. Então, a gente agora escreve 125 dividido por 5. E ele é divisível por 5 porque ele termina com o 5, na verdade. 125 por 5, aí você faz aí a conta, vai dar 25. 25 dá para dividir por 5? Dá sim, porque termina com 5, não é? Então eu faço 25 dividido por 5, novamente, e o resultado vai ser 5. 5 divide por 5? Lógico, então a gente escreve aqui 5, e 5 por 5 vai dar 1. Maravilha. Escrevemos então o 250 em termos dos fatores primos, que são esses caras aqui. Então, o 250 pode ser escrito como produto de 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5, ó, dá 5 à terceira. Então, eu posso escrever como sendo 2 vezes 5 elevado a 3. Então, está aqui o 250 em termos de fatores primos. Agora, galera, é pegar e fazer exercício.